Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Margarida de Magalhães Ramalho. Olá, Margarida. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre uma das batalhas mais conhecidas e também mais decisivas da história de Portugal. Refiro-me à Batalha de Aljubarrota, que foi travada a 14 de agosto de 1385. Passam por estes dias 641 anos. Para conversarmos sobre este tema, convidámos o historiador Miguel Gomes Martins, investigador integrado do Instituto de Estudos Medievais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, doutorado em História da Idade Média pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e especialista em História Militar Medieval, sendo autor, entre outras obras, de A Arte da Guerra em Portugal, 1245-1367, Lisboa e a Guerra, 1367-1411, e A Vitória do Quarto Cavaleiro, O Cerco de Lisboa, de 1384. Miguel Gomes Martins, olá, bem-vindo ao programa, é um gosto recebê-lo. Olá, o gosto é todo meu, muito obrigado pelo convite. O jornalismo está em permanente evolução, mas continua a precisar de quem faça as perguntas certas. É essa pessoa... O ISCTE, em parceria com a SIC Notícias e o Expresso, criou a pós-graduação em Comunicação Digital e Jornalismo, uma formação para quem quer dominar os desafios da informação. Saiba mais em iscte-iol.pt. Antes da conversa, tempo para um breve introito. A Batalha de Aljubarrota foi, sem dúvida, uma das batalhas decisivas da história de Portugal, se não mesmo a mais decisiva. Não obstante, desde Fernão Lopes que este acontecimento crucial tem sido sucessivamente mitificado e interpretado de forma criativa. Sobretudo durante o Estado Novo, a Batalha de Aljubarrota foi apresentada como o exemplo máximo da coragem, capacidade militar e nacionalismo dos portugueses. Esta noção tem, como quase todos os mitos, uma base de verdade, mas também uma boa dose de parcialidade. Foi necessário esperar pelas últimas décadas do século XX para que a abordagem mítica da Batalha de Aljubarrota começasse a ser revista. José Matoso comprovou que a crise dinástica de 1383-85 não podia ser interpretada, anacronicamente, como uma manifestação precoce de nacionalismo português. De facto, em 1383-85, as motivações terão sido mais prosaicas. Desde logo, a rivalidade comercial entre as cidades de Lisboa e Sevilha, que justificou o apoio que os homens bons da capital portuguesa deram ao partido do mestre de Avis. Por sua vez, João Gouveia Monteiro, professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, desmontou o mito de Aljubarrota como símbolo da excepcionalidade militar dos portugueses, em especial do condestável Dom Nuno Álvares Pereira. É certo que este teve o mérito de, contra a vontade inicial do rei Dom João I, levar a sua avante e conseguir que os portugueses dessem batalha aos castelhanos naquele momento preciso. Depois, teve o condão de escolher bem o terreno de batalha, de dispor com inteligência as forças portuguesas e, por fim, de comandá-las com eficácia. No entanto, parte da estratégia e táticas empregues pelos portugueses replicaram o que os ingleses faziam desde inícios do século XIV e que tão bons resultados estavam a dar contra os franceses, isto no contexto da Guerra dos 100 Anos. Também, a escolha do terreno e o momento da batalha permitiu aos portugueses nivelar o número de efetivos dos dois exércitos que efetivamente entraram em batalha. Como notou João Gouveia Monteiro, a ideia de que cada soldado e cavaleiro português lutou contra 4 ou 5 castelhanos não passa de um mito, pois boa parte do exército comandado por Juan I de Castela
nem sequer chegou a entrar em combate. Outro ponto convenientemente esquecido é que, cerca de uma década antes de Alves Barrota, o rei de Portugal, Dom Fernando, tomou a iniciativa de invadir Castela, justamente para se tornar seu soberano. Isto com o argumento, aliás atendível, que, como bisneto legítimo de Sancho IV de Castela, teria melhor direito ao trono castelhano que Henrique II de Trans-Trâmara, que era de origem bastarda. Ou seja, em 1383-85, o rei Juan I de Castela não fez nada de muito diferente do que o rei Fernando I de Portugal procurou fazer em 1369. Sublinhe-se que nenhuma destas observações retira o mérito militar dos portugueses em Alves Barrota, nem a importância política desta batalha, que confirmou a eleição, feita meses antes nas Cortes de Coimbra, maio de 1385, de Dom João I, mestre da Ordem de Avis e filho ilegítimo de Dom Pedro I, como rei de Portugal. Contudo, a história não pode ser dada a sentimentalismos e deve abordar os acontecimentos com objetividade, mesmo que contra mitos e marés. Por certo, é o que vamos procurar fazer de seguida. Para terminar este introito, lembro aos nossos ouvintes que a crise dinástica de 1383-85 já foi abordada neste programa, mais concretamente, a 20 de março de 2024. Nesse episódio, podem ouvir, logo na introdução, o enquadramento político deste momento decisivo da nossa história. E passava agora a palavra à Margarida para começarmos a conversa com o nosso convidado. Ora bem, eu tinha pensado começar de uma maneira, mas ao ouvir a tua introdução, se calhar vou alterar um bocadinho a ordem dos fatores. No fundo, se já houve um programa, antes de eu fazer parte deste programa, se já tinha havido um sobre a crise, se calhar não faz muito sentido estarmos a falar daquilo que leva à situação após a morte de Dom Fernando. No entanto... Mas é sempre bom relembrar, claro, contextualizar. No entanto, essa parte aqui é engraçada. É que aquilo, em 1383, como eu lançaria aqui ao nosso convidado, é de facto quase que um ano de uma rapidez e de uma turbulência, de uma sucessão de acontecimentos extraordinários. Começa em Elvas com a decisão de Dona Beatriz casar com o rei de Castela, com Dom Juan I. A seguir há os esponsais da Dona Beatriz e Dom Juan. Depois a seguir morre, isto estamos a falar... A primeira parte é 2 de Abril, a outra é os esponsais, acho que é 14 de Maio, depois o rei morre em Outubro e em Dezembro o mestre de Avis está a entrar no paço e com mais outros nobres fazem um golpe palaciano e matam o conde de Andeiro, que era o principal responsável pelo crescer de um partido castelhano. O que eu achei muito interessante naquilo que tenho lido seu e do João Gouveia Monteiro é, de facto, a explicação de como tudo isto acaba por ter, ou tem a ver com a própria nobreza castelhana, que já tinha fugido primeiro por oposição a Pedro I de Castela e que se exila em Portugal, depois pela oposição a Henrique de Trans-Trâmara, que também vem para Portugal exilados e que acabam de alguma maneira por constituir o grosso da grande nobreza portuguesa e, portanto, aqui acaba por depois criar uma situação complicada. Não necessariamente o peso da nobreza castelhana ditar toda esta sucessão de acontecimentos. Há claramente um partido pró-castelhano, se lhe quisermos chamar assim, que é mais um partido pró-Beatriz, não necessariamente um partido pró-castelhano. Porque nós não nos podemos esquecer que Dom Fernando, pouco tempo antes de morrer, já não tem capacidade para governar. E praticamente todas as decisões são tomadas um pouco à revelia da sua vontade do próprio Dom Fernando. Eu estou convencido que quando termina a Terceira Guerra Castelhana, a Terceira Guerra Fernandina, Dom Fernando está piamente convencido
que o apoio inglês chegará em força. Ou seja, e a tempo. Todos os movimentos de Dom Fernando que parecem apontar já para um casamento de Beatriz com um castelhano, com alguém da Casa Real Castelhana, acaba por ser uma manobra dilatória de Dom Fernando para ganhar mais tempo. À espera do apoio claro. inglês. E o apoio inglês está a ser negociado. O problema é que o Parlamento inglês acaba por negar ao Duque de Lancaster o financiamento necessário para o grande empreendimento. Porque nós não nos podemos esquecer que o Duque de Lancaster é pretendente ao trono castelhano. E se na Primeira Guerra Fernandina é Dom Fernando que se apresenta como candidato ao trono castelhano, e é ele o candidato ao trono castelhano, na Segunda e Terceira Guerra Fernandina as coisas já são um pouco diferentes, porque aí já há um candidato teoricamente mais forte, que é o John of Gaunt, o Duque de Lancaster. E há uma aliança anglo-portuguesa que visa essencialmente colocar, a partir da Segunda Guerra Fernandina, colocar no trono John of Gaunt, ou João de Ghent. E isso é algo que está ainda pouco explicado. O que é que Dom Fernando teria a ganhar com essa inversão? Na realidade, há algo que nós não conhecemos e que são as concessões que o pretendente ao trono castelhano, o Duque de Lancaster, se prepararia para fazer a Portugal. Eventualmente a entrega da Galiza, de alguns territórios da zona da fronteira, claro. Fronteiriça não sabemos. E tudo isso ajuda a que a imagem negativa de Dom Fernando se venha sobrepor a todos estes acontecimentos e que leva toda a gente, ou muita gente, a dizer que Dom Fernando é o responsável pela entrega do trono português ao rei castelhano. Na realidade, tudo isto está ainda muito mal explicado e muito mal estudado. E por isso continuamos a ter uma imagem muito negativa de Dom Fernando, o tal rei hesitante, que de hesitante tinha pouco, o tal rei incapaz, o tal rei manipulado. Provavelmente ele era um grande diplomata. E que seguramente. E que tentava resolver os assuntos de outra maneira. Foi recentemente, há quase um ano, defendida na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, uma excelente tese de doutoramento justamente sobre o reinado de Dom Fernando, que ajuda muito a desmontar toda esta ideia e a trazer-nos uma imagem diferente de Dom Fernando. Um rei... Dom Fernando está numa posição muito complicada face a todos os acontecimentos, a todo o panorama internacional da Guerra dos 100 Anos. Claro. Dom Fernando não se pode aliar a Castela ou ao Bloco Franco ou Castelhano porque ia ser absorvido, ia ser o elo mais fraco dessa cadeia, mas também ao mesmo tempo aliar-se claramente à Inglaterra e iria estar a pôr-se contra o Bloco Franco ou Castelhano. É uma posição muito complicada. Ele está sempre a tentar negociar essa situação. Exatamente. Não é uma hesitação. São tentativas de se manter à tona em todo este panorama. Depois, com todas as questões de natureza interna, há uma tentativa de envenenamento do rei que ainda está mal explicada e é mal conhecida, mas claramente há uma tentativa de envenenamento ao rei, que deixará sequelas, e serão seguramente essas sequelas que o vão debilitar ao longo dos últimos anos da sua vida e que lhe vão provocar crises, algumas delas de maior duração, de maior gravidade, nomeadamente aquela do final do reinado, que acabará por levar à morte e que o deixará completamente incapacitado nos últimos meses. E será que não voltou a ser envenenado? Há uma hipótese, sim. Seria interessante fazer umas análises às ossadas para tentar perceber se ele não teria de facto sido envenenado, porque aquilo é de tal maneira sequencial, agora podemos pensar, podemos conjecturar, mas sim, só com análises sérias. Que não temos as ossadas de Dom Fernando. Pois, exatamente. Eu acrescentaria ao que o Miguel disse dois outros aspectos importantes. O primeiro, que a Primeira Guerra Fernandina, em 1369, é motivada pelo que se passou entre Henrique de Trastâmara e o seu meio-irmão Pedro I o Cruel. Pedro I era o rei legítimo e Henrique de Trastâmara executa um golpe, se o quisermos chamar palaciano, afasta e depois executa o irmão. Portanto, a intervenção de Dom Fernando em Castela é justamente em resposta ao que Henrique de Trastâmara fez, que foi considerado, até a nível internacional, como ilegítimo. Daí existirem vários candidatos ao trono castelhano. Depois é também num contexto de cisma.
e com grandes rivalidades entre França, Inglaterra, Castela e Portugal. Bom, França e Inglaterra estavam em plena Guerra dos 100 Anos, mas também com um cisma no meio e com Portugal a alterar os seus alinhamentos entre o Papa de Avignão e o Papa de Roma. Há um outro aspecto muito importante quando se fala nesta ideia de que Dom Fernando entregou o trono português a Juan I de Castela, se é que o fez, se é que o Tratado de Salvaterra foi negociado por Dom Fernando ou por Leonor Teles, também que se fala muito nisso. O que foi negociado no Tratado de Salvaterra foi que, no caso de Dom Fernando morrer sem herdeiros varões, o que na altura era muito provável, o trono ficaria para a sua única filha, que na altura tinha 10 anos, Dona Beatriz, que se tinha casado com Juan I de Castela e era o seu segundo casamento, ou seja, Juan I de Castela já tinha filhos do primeiro casamento. Portanto, os filhos de Juan I de Castela não iriam herdar o trono português. Claro. Quem iriam herdar o trono castelhano, e o trono português seria herdado pelo futuro filho, um hipotético filho, de um casamento de Juan I de Castela com Dona Beatriz. O que na altura os homens bons de Lisboa se revoltaram foi contra a possibilidade de Leonor Teles ficar regente do reino por um período que podia chegar a 18 anos. Ou seja, até que Dona Beatriz na altura tinha 10 anos, até que tivesse 14 anos e o casamento pudesse ser consumado, e partindo do princípio que ela ficaria logo à espera de um herdeiro, até que esse herdeiro depois de nascer fizesse os 14 anos para poder reinar em Portugal. Portanto, esse horizonte longo de um governo de Leonor Teles, e isto enquadrando naquilo que foi a movimentação da nobreza castelhana para Portugal, os Castro e os Teles de Menezes, que nessa altura do século XIV oscilaram entre os dois reinos. Os Castro eram de origem galega, portanto não há tanto, como disse José Matoso, esta divisão nacionalista, entre aspas, entre portugueses e castelhanos, mas há até uma nobreza que flutua entre Portugal, Castela e a Galiza, e que vai oscilando os seus apoios. Aliás, como se viu, os irmãos do Nuno Alves Pereira estão por Castela, sim. Não é? Portanto, eu acho que estes pontos também são importantes para nós contextualizarmos este ambiente social e político que deu origem à crise de 1383. Também não nos podemos esquecer que quando é negociado o Tratado de Salvaterra, a Leonor Teles está grávida e há a possibilidade de nascer um filho varão que herdaria o trono português. Por isso é que na hipótese de Dom Fernando não ter um varão, exatamente. Daí pode acontecer. Daí eu considerar que há aqui muita manobra dilatória por parte de Dom Fernando. Isto não é entregar o reino de mão beijada, pelo contrário. Pois, a noção simplista que ficou é que Dom Fernando foi incapaz e lavou as mãos e entregou o reino. E não foi assim. Nem era a questão também, porque ele, enquanto rei, é um rei que faz bastantes coisas e coisas bastante interessantes. E, portanto, o que seria um bocadinho até estapafúrdio pensar-se que ele era um incompetente, porque não é. Quer dizer, é o homem que faz a lei das Marias, que de alguma maneira vem responder ao grave problema que tinha sido provocado pela peste negra, que falta de mão de obra nos campos, e toda a falta, obviamente que a questão da falta de mão de obra nos campos ia determinar maus anos agrícolas, fomes, etc., revoltas, e portanto seria sempre um problema grave para resolver. Portanto, e algo que nós nos esquecemos quase sempre são as reformas militares do Dom Fernando, que são fundamentais para o que se passou a seguir. É verdade. Se não fossem até a própria muralha fernandina e todos os arranjos dos castelos que ele mandou fazer. Mas são todas as reformas militares do Dom Fernando que vão seguramente contribuir de forma decisiva para que o desfecho dos problemas iniciados em 1383 e que só são concluídos em final do século XIV tenham tido o desfecho que tiveram. Miguel, eu ia pegar então por aí. O que é que, em termos genéricos, na história militar, na tática e na estratégia militar, evoluiu do século XIII para o século XIV? O que é que era diferente em finais do século XIV? Muito, imagino eu também, fruto do que foi o contexto inglês e francês na Guerra dos 100 Anos. Em termos muito genéricos, o que é que no tempo de Dom Fernando e nas vésperas da crise de 1383 era diferente face a um passado recente e àquilo que foi a tática e a estratégia militar durante toda a época medieval?
Ou durante o auge da época medieval, sobretudo no século XIII? Há um denominador comum em toda a Idade Média no que diz respeito à forma de fazer a guerra. Há um autor belga que diz que a guerra divide-se essencialmente em 3 grandes momentos. As operações de devastação, ou seja, as cavalgadas, ou chevauchés, como conhecemos das guerras de 100 anos, muitas chevauchés, algumas operações de cerco e muito poucas batalhas. E a guerra na Idade Média continua a ser pautada por este paradigma. E isso é algo que não muda. O que é que muda? Muda essencialmente a forma como as operações militares são conduzidas, sobretudo os cercos e as batalhas campais, que começam a ter uma faceta diferente em função da evolução do armamento. Ou seja, nas operações de cerco começamos a partir de finais do século XIV a ter um papel cada vez mais interventivo das armas de fogo, das armas pirobalísticas, ou seja, dos canhões, dos troncos, das bombardas, sobretudo na defesa, não tanto no ataque. E isso é algo que começa também a obrigar a alterações na forma como... Mas, por exemplo, em relação ao que se passava no século XII, quando o cerco de Lisboa, vamos dar esse exemplo clássico, com todos os instrumentos de cerco depois usados na Terra Santa, catapultas, depois torres de assalto e tudo isso. Isso no século XIV já não faz sentido. Continua a ser utilizado. Os cercos continuam a ter sempre quase aquele desenrolar lânguido em que as operações militares são caracterizadas por essencialmente esperar que... É uma morte lenta. Que os sitiados morram de fome ou morram de sede, ou desesperados por não receberem auxílio. A maior parte das operações de cerco têm esse desfecho. Ou a fome e a sede levam a que os sitiados se rendam, ou então os próprios sitiadores, confrontados com problemas de abastecimento, com problemas sanitários, acabem por levantar o cerco, como aconteceu em 1384 no cerco de Castelhano a Lisboa. Portanto, nas operações de cerco, talvez a maior mudança que nós encontramos relativamente àquilo que era a guerra de cerco no século XIII, no século XIV, primeira metade, seja na viragem do século XIV para o século XV, um papel cada vez mais interventivo das armas de fogo. Mas aquelas cargas de cavalaria medievais, como na Batalha de Bouvines, em 1216... Isso também é outra alteração que nós começamos a assistir, mas essa mais prematura. E é essencialmente a partir do século XIV que nós começamos a ver, de início do século XIV, começamos a ver uma alteração na condução das batalhas, em que começamos a assistir a um papel cada vez mais eficaz da infantaria. Nós temos também alguns problemas relativamente às fontes, porque as fontes anteriores são fontes que exaltam sobretudo o papel da nobreza, da cavalaria. E escapa-nos muito qual o papel da infantaria no campo de batalha. Sabemos que a infantaria está lá, e se está lá, é para alguma coisa. E se é para alguma coisa terá feito. Mas é fácil de imaginar que, por exemplo, num contexto de guerra entre ingleses e escoceses, até pela geografia do terreno, muitas vezes fosse necessário lutar a pé. Sim, sobretudo em emboscadas. Quer dizer, quando escolhe o campo de batalha, isto é como o tango. É preciso que os dois estejam de acordo, ou então arranjar maneira de encurralar o adversário e forçá-lo a uma batalha campal. Mas geralmente há ali quase que um acordo tácito relativamente ao local onde se vai dar batalha. Isso aí pesa muito também as características do terreno. A cavalaria inglesa dificilmente aceitaria combater nos teatros de operações da Escócia nas zonas montanhosas, porque sabia que não ia conseguir. Não conseguia tirar partido daquela que é... E os escoceses tentavam atrair os ingleses para lá. Com certeza. Por isso mesmo é que começamos também a observar que na batalha começamos a assistir a algumas novidades. O tal papel cada vez mais interventivo da cavalaria, que é mais interventivo não através daquilo que era o seu argumento habitual e que era o choque, mas através de uma nova forma de combater, em que a cavalaria desce do cavalo e começa a combater a piada. Nós começamos a assistir isso logo em inícios do século XIV, em 1302, na Batalha de Courtrai, com a cavalaria dos flamengos a desmontar e a combater a piada junto da infantaria. Isso obrigava também a mudar a armadura. Porque aquelas armaduras muito pesadas... Não obriga necessariamente a mudar a armadura. Obriga a diminuir o tamanho das lanças.
Os flamengos utilizavam uma arma muito simpática, que era mais pequena, que tinha uma cabeça pesada e uma lâmina na ponta chamada Godandag, o que em Flamengo, sim, eu por acaso sei, não porque saiba Flamengo, mas porque me interessa para estas coisas, traduz-se literalmente como bom dia. Então foi a forma... Pelo menos é uma maneira polida e educada. Foi a forma simpática como os flamengos receberam a cavalaria francesa e derrotaram a cavalaria francesa numa batalha que ficou conhecida como a Batalha das Esporas Douradas, porque a arrogante cavalaria francesa vestiu-se com os seus trajes mais engalanados, mais ricos, e levaram a muitos deles esporas douradas, porque acharam que aquilo ia ser um passeio no parque, mas não foi. A infantaria e a cavalaria desmontada flamenga acabaram por demonstrar. Ou seja, não foram só os ingleses que perceberam que a cavalaria francesa era derrotada desta forma. E nós temos que perceber que estes ensinamentos resultam não apenas de uma linha condutora, mas de várias experiências e de várias levadas a cabo em diversas geografias. Nós temos em 1336 em Portugal cavalaria a combater desmontada na guerra entre Portugal e Castelo do rei Afonso IV. Portanto, isto são experiências que vão começando a surgir em diversas geografias e que chega à informação de que funciona. Acabam por verter geralmente em alturas de maior intensidade político-militar, como foi o caso da Guerra dos 100 Anos, em que todas essas novas formas de combater acabaram por ser postas em prática. Claro. E atenção, Eduardo III já tinha tido experiência nas guerras com a Escócia. Com a Escócia, e tinha já percebido que a forma mais eficaz de enfrentar uma carga de cavalaria era através de uma sólida formação defensiva, integrada essencialmente por forças apiadas. E os arqueiros são sobretudo uma inovação inglesa. Sim. E em Portugal já existiria... O arco longo. Nós não temos muita tradição do uso do arco, nós temos mais a tradição do uso da besta, que pode ser utilizada também como arma de tiro tenso, mas pode ser também utilizada com chuva de projéteis sobre o adversário. Mas a tradição ibérica é essencialmente da utilização da besta e não tanto do arco. No caso das batalhas da Guerra dos 100 Anos, falo de Crécy, falo de Poitiers, que são aquelas mais emblemáticas, mais tarde Azincourt, aí o papel dos arqueiros é decisivo. Mas é tão decisivo quanto é o papel dos outros atiradores, arqueiros e besteiros na Batalha de Aljubarrota, em que há uma presença residual, ainda assim importante, de arqueiros ingleses. Mesmo assim eram umas centenas, não? São umas centenas, mas são umas centenas que não podemos comparar com as largas centenas que estiveram em Crécy ou que estiveram em Poitiers. Claro, eram batalhas de outra dimensão, claro. Claro que sim. Portanto, temos esse enquadramento, inovações nesta fase final do século XIV, tanto em termos táticos como em termos de algum armamento. De algum armamento defensivo também, e atenção, não podemos esquecer isso, porque as inovações no armamento defensivo são também muito importantes para a proteção do próprio combatente. O número de baixas é difícil, porque as fontes também não são muito eloquentes em termos de baixas, e quando são eloquentes são geralmente ou para empolar ou para esconder a dimensão do desastre. São pouco fiáveis. Portanto, não temos bem a noção, mas seguramente as baixas entre a pionagem mal defendida, mal equipada, com proteções pouco eficazes, comparativamente com aquilo que era as baixas letais da cavalaria, são números completamente incomparáveis, com um número muito reduzido de baixas entre a cavalaria, também porque era mais rentável capturar o prisioneiro do que degolá-lo. Claro. Embora, pelos vistos, em Aljubarrota... Em Aljubarrota, sim. Em Aljubarrota houve aí houve um conjunto de prisioneiros que foram mortos. Mas isso foi algo que teve de ser feito, tal como foi em Azincourt, por uma questão de segurança. Porque esses homens tinham que ser postos em algum lado. Era necessário destacar gente para os guardar e ao destacar gente para os guardar, isso iria necessariamente desguarnecer o efetivo que estava, sobretudo, na vanguarda. Começando agora a focar mais o tempo prévio a Aljubarrota e à crise de 1383, tivemos 3 guerras fernandinas, as chamadas guerras fernandinas, ou guerras do rei Dom Fernando de Portugal contra Castela. Há um padrão na lógica, na tática e na estratégia destas 3 guerras. Foram diferentes do momento posterior, que começa com o cerco de Lisboa de 1384, portanto isso aí já temos uma outra etapa, mas estas guerras fernandinas seguiram um padrão tradicional peninsular, ainda sem as inovações que depois foram introduzidas. Nós temos a presença de contingentes ingleses na Terceira Guerra Fernandina.
e há uma quase batalha, João Gouveia Monteiro chama-lhe a quase batalha do Caia, em que os dois exércitos estão preparados para combater ali junto a... Miguel, só um parênteses para os nossos ouvintes perceberem, a Terceira Guerra Fernandina é temporalmente muito próxima da crise de 1383-85, creio eu que é de 1382, até 1379... 80-82. Sim. O Tratado de Paz é de 82, sim. Exato. Portanto, está ali é quase uma sequência, uma da outra pode ser visto quase como... E essa quase batalha era uma quase batalha em que, segundo eu entendo e entendi da leitura, sobretudo de Froissart, em que estaria posto em prática já um dispositivo tático tipicamente inglês, com duas linhas, uma vanguarda, uma retaguarda, e com duas alas posicionadas à boa maneira inglesa, tal como encontramos em Crécy, em Poitiers e em Altos-Barrotes, ou seja, avançadas relativamente à vanguarda, de maneira a criar ali uma bolsa onde o exército, onde a carga inimiga iria ser travada. Portanto, quase que podemos dizer Mas que a batalha não chegou a acontecer. Quase podemos dizer que há uma continuidade entre o reinado de Dom Fernando e Dom João I no que é o apoio dos ingleses e até sem dúvida, os objetivos do Reino de Portugal. Sim. O Dom João I, de facto, vai aproveitar já essas pré-existências da aliança para reforçá-las quando de alguma forma vai precisar desse apoio. E com o pretendente inglês ao trono castelhano, John of Gaunt, Duque de Lancaster, pai de Filipe de Lancaster. Portanto, ele de facto vai aproveitar uma coisa que já estava a meio caminho, claro, e que vai potenciá-la em seu favor, como é óbvio. Pretendente por sua mulher. Sim, filha de Pedro Cruel, Pedro I Cruel de Castela. E focando agora já neste tempo, a partir da chamada crise dinástica de 1383-85, temos como primeira operação militar, depois em finais de 1383, com a morte do Conde de Andeiro e com tudo o que se passou na cidade de Lisboa, iniciar-se esta resposta anti-tratado de Salvaterra, que era o tratado que estipulava o casamento de Dona Beatriz com Juan I. Temos o cerco de Lisboa como que primeiro grande momento militar. Penso eu, não terá havido nada assim, terão havido escaramuças eventualmente. Mas... Sim, de qualquer forma, o cerco de Lisboa de 1384 tem um papel muito importante para aquilo que vem a suceder depois, nomeadamente para o desfecho de Aljubarrota, porque é um cerco muito longo, é um cerco muito duro e é um cerco, sobretudo, em que, devido aos efeitos da peste, não estamos a falar de peste, estamos a falar provavelmente de um surto de desinteria estival, que era o mais comum, nestas situações. Exatamente, ainda para mais um cerco que, tal como a maior parte das operações militares, decorre em pleno verão. Mas é um cerco onde boa parte da cadeia de comando castelhana irá ser arrasada justamente por essa dita peste. E isto vai, de certa forma, levar a que o comando castelhano que está presente em Aljubarrota seja já um comando de segunda linha. Não estamos a falar propriamente de indivíduos inexperientes, mas estamos a falar de indivíduos que não têm a mesma experiência. Ou seja, não seriam a primeira escolha. Não seriam a primeira escolha. Estamos a falar, os indivíduos da cadeia de comando, os nobres da cadeia de comando castelhana que morrem durante o cerco de Lisboa de 1384 são veteranos da Guerra dos Dois Pedros entre Castela e Aragão. São veteranos da Guerra Civil entre Pedro e Henrique de Trastâmara. Ou seja, são homens já com um currículo militar muito grande. E isso vai desaparecer. Essa elite acaba por desaparecer, boa parte dela durante o cerco de Lisboa de 1384, que é um cerco que acaba por sair frustradíssimo. O ano primeiro sai levanta o cerco de Lisboa, segundo o Fernão Lopes, a dizer que não descansa quando não vir-se Lisboa arrasada. Isso também tem que ser lido e interpretado com certo. Óbvio que sim, mas ainda o Fernão Lopes, que é um homem que é, sem dúvida, o melhor cronista europeu do seu tempo. Fernão Lopes é, pessoalmente, um cronista de exceção muito superior a Froissart, muito superior a Ayala. Mas Fernão Lopes tem um problema. Fernão Lopes é parcial. É parcialíssimo. Ele está e tem um objetivo também, de alguma forma. É quem lhe paga. É a dinastia da Viz que lhe está a pagar. Portanto, ele não pode dizer mal do patrão. Pronto. Claro. E nesse sentido, também para enaltecer a figura de Dom João I, ele acaba por reduzir muito a figura de Dom
Fernando. E daí também, estamos quase a voltar ao princípio da nossa conversa, mas vamos já sair dele. Isto acaba também por ajudar muito à imagem que nós temos ainda de Dom Fernando, que é completamente errada. E em termos militares, este foi um cerco sobretudo de, poder-se-á dizer, de bloqueio e de espera, não é? E de paciência, com uma componente marítima, um cerco naval também. Sim, um bloqueio naval. Um bloqueio naval, sim. Lisboa está completamente isolada. A frota castelhana está a bloquear o Tejo, impedindo a chegada de reforços, impedindo a chegada de mantimentos. Lisboa está bloqueada por terra, também não recebe, ainda para mais praticamente todas as praças fortes da região de Lisboa são leais a Dona Beatriz, barra Juan I de Castelo. Lisboa está isoladíssima e daí que a fome se instala rapidamente em Lisboa. A chegada da frota vinda do Porto, que era uma frota essencialmente composta por embarcações que tinham fugido de Lisboa e que se juntaram à frota do Porto, é essencialmente uma forma de... quase como uma manobra de propaganda para trazer algum ânimo aos lisboetas, porque os mantimentos que chegam e os reforços que chegam são pouco relevantes, pouco expressivos, além do mais, se calhar o número de bocas que chegou para consumir foi seguramente muito superior aos mantimentos que consigo trouxeram. Portanto, terá sido essencialmente uma manobra de propaganda destinada a moralizar as tropas portuguesas, os sitiados. E depois acaba por haver ali um pequenino... É vulgarmente conhecida como a Batalha Naval do Tejo, mas na realidade é praticamente uma corrida entre as galeras portuguesas e as naus portuguesas para chegarem a Lisboa antes de serem interceptadas pelas galeras castelhanas, que levantam ferro já de forma muito tardia e não chegam a tempo de alcançar essas embarcações. Há apenas uma ou duas embarcações que se envolvem em combate direto, mas não podemos falar propriamente de uma grande batalha. De uma grande batalha. E este momento, o cerco de Lisboa e o levantamento do cerco de Lisboa moralizou muito os portugueses e as hostes portuguesas, e é a partir de então que uma figura emerge no campo militar, que é Nuno Álvares Pereira, que é nomeado fronteiro-mor do Alentejo, onde depois se irá dar também uma operação bastante importante, não é? Em todo este contexto, ou seja, não numa visão determinista até à Batalha de Aljubarrota, porque eles não saberiam, obviamente, o que se iria passar, mas as operações concentram-se no Alentejo, porque é lá que depois se irá dar... Nuno Álvares Pereira estará como fronteiro-mor, não é? Sim, o objetivo do mestre da Visa ao destacar Nuno Álvares Pereira como fronteiro-mor para o Alentejo é de travar a eventual chegada de novas tropas castelhanas por essa autêntica autoestrada. Aliás... O objetivo será esse, e eventualmente reconquistar algumas praças fortes que tivessem mantido voz por Dona Beatriz e Juan I de Castelo. Mas é justamente nesse contexto que tem lugar aquilo que o meu querido amigo, o professor João Gouveia Monteiro, chama o ensaio geral para Aljubarrota, e que é a Batalha de Ateleiros, em que, pela primeira vez, Nuno Álvares Pereira... Eu estou convencido que há uma primeira tentativa de pôr em prática esses mesmos princípios táticos junto a Lisboa, numa altura em que o cerco não está ainda fechado e que há uma tentativa para atrair os castelhanos para uma armadilha onde estaria um dispositivo tático com essa configuração que vem a ser utilizada em Ateleiros e depois mais tarde em Aljubarrota, mas esse ensaio geral acabou... Essa tentativa não funcionou, mas funcionou. Em Ateleiros, sim. E Ateleiros parece-me indecisivo para a afirmação desse modelo tático e para a afirmação de Nuno Álvares Pereira como um comandante militar capaz de pôr em prática esses princípios táticos de forma eficaz. Miguel, mas aqui estamos a falar em forças portuguesas sem o apoio de forças inglesas. Sem dúvida. A questão é que... não havia, para os nossos ouvintes perceberem, não havia arqueiros, era da parte do contestável um conhecimento, escolha de terreno, claro. E de... Nós não nos podemos esquecer que Nuno Álvares Pereira é filho do prior do Crato, o comandante da ordem do hospital. Um dos muitos, dos 20 filhos do prior do Crato. E esta corte senhorial, era uma corte senhorial onde corria gente vinda de todos os lados. E a ideia que nós temos de que as novidades chegavam a este cantinho da Europa muito tardiamente é muito errada. Mesmo a nível do armamento, por exemplo, as novidades que surgem no norte da Europa chegam rapidamente a Portugal. Porque há uma comunicação dos próprios comandos entre as ordens militares. Exatamente, e há conhecimento e há troca de experiências e isso
é relativamente fácil imaginar uma criança de 10 anos, 6, 7, 8, 10 anos já a ouvir está, tudo claro. aquilo, a ouvir tudo aquilo e a ficar fascinada com todo este mundo. E a aprender muito. Foi num livro seu, há uns anos, que eu li, eu agora não lhe consigo dizer o nome, é qualquer coisa, Guerreiros... Os Guerreiros Medievais Portugueses. Exato. Sim. Que eu achei logo delicioso, que refere que com 13 anos, teoricamente, no Novas Pereira sobressai ao mandarem com o irmão ver o que é que se passava com as hostes castelhanas, portanto, muito antes desta situação, Sim, durante e que ele, quando as chega, Guerras Fernandinas. diz, eles vêm mal preparados, vêm mal defendidos, vêm mal comandados, agora é que era de os atacar. De tal maneira que Leonor Teles acha-lhe imensa graça e o escolhe como seu escudeiro, e ainda por cima o arma cavaleiro. Logo aí já temos aqui uma bela ironia do destino. Pois temos, sendo que Fernão Lopes omite Claro. boa parte dessa história. Isso é algo que está relatado apenas na Crónica do Condestável, porque se calhar Fernão Lopes considerou que não era politicamente correto mencionar esse Depois ainda episódio. mais, já mais tarde, a história dele tentar, ainda em vida de Dom Fernando, tentar chamar o mestre de Santiago para uma luta duelo com ele, para um duelo, e o rei tem que intervir e dizer, nem pensar. O episódio de Alcântara, que E é o feito à episódio revelia de do irmão. Alcântara, à Exato. revelia do irmão, em que ele tenta chamar, a Armada Espanhola está em frente a Alcântara e ele fica de tocaia à espera que eles desembarquem para os atacar. Depois, É coisa que podia ter a corrido coisa mal. Corrido mal porque ele caiu do cavalo e o cavalo caiu em cima. Foi salvo in Se não extremis. fosse o irmão, Sim. o assunto estava estragado. Mas isso dá muito também um retrato de quem é esta personagem, porque ele é de facto, por aquilo que eu li no seu livro e por aquilo que nós vamos lendo, é de facto desde muito novo, é alguém que está muito familiarizado com esta e que tem essa curiosidade e essa vontade de fazer. E isso é que é bastante curioso. Por isso é que ele depois, de facto, se calhar também é tão inovador e tão bom comandante, digo eu. Eu acho que a afirmação do Nuno Álvares como comandante faz sobretudo junto dos seus homens. Claro. E a confiança que os Inspira. homens de Nuno Álvares, a cadeia de comando imediatamente abaixo de Nuno Álvares e depois todos aqueles que combatem sobre as suas ordens. E para isso terá sido muito importante o resultado, o desfecho da Batalha de Atoleiros, porque inspirou uma enorme confiança no líder. É essa mesma confiança que vai levar a que, na vanguarda portuguesa em Aljubarrota, aqueles homens não quebrem e tenham plena confiança de que a tática e que as ordens, do Condestável são de facto as indicadas para deter as cargas castelhanas. Miguel, eu até diria que essa confiança não foi só apenas para os seus homens, como passou também para o campo político, porque é após Atoleiros que os portugueses ou os partidários do ainda mestre Davis resolvem organizar as Cortes de Coimbra, onde, um caso singular na nossa história, Dom João Mestre Davis, filho bastardo do rei Dom Pedro I, é eleito e depois aclamado rei de Portugal, Dom João I, inaugurando assim a dinastia Davis. Mais uma vez, o Nuno Álvares Pereira teve um papel quando entra determinante. com 300 homens armados até aos dentes. Portanto, exato. Ou seja, há um ascendente claro do Condestável desde os Atoleiros, que depois é reafirmado num contexto de Cortes de Coimbra que decorrem em simultâneo com uma importantíssima batalha antecâmara de Aljubarrota, que é a Batalha de Trancoso, quando as forças castelhanas invadem Portugal, não pelo Alentejo desta vez, mas pelas Beiras. Sim. Essa batalha acaba por ser já no contexto da invasão castelhana. Ou seja, o plano de Juan I de Castela em 1385 é atacar em Tenaz por três frentes. Portanto, um ataque Alentejo, Beiras. Um através do Alentejo, que seria o próprio rei a comandar. Aliás, a invasão tem início com o cerco a Elvas, que é um cerco que falha, com um segundo exército a entrar pela zona da Beira, por onde depois Juan I acabará por entrar, mas é justamente esse exército que entraria pela Beira que, no momento em que estava ainda em concentração e a receber tropas,
um bocadinho aborrecidos com aquela monotonia do antes de entrar em combate, se lembraram de fazer uma incursão em território português e foram travados na Veiga de Trancoso. E isso acabou por ser decisivo para a mudança de planos, porque são inúmeras as baixas e se acabou por levar a que o primeiro mudasse os seus planos, desistisse de avançar pelo Alentejo, retornasse a Castela e acabasse por entrar pela Beira em direção a Lisboa. Portanto, utilizando a chamada Estrada da Beira, que passava por Trancoso, em direção a Coimbra e depois Lisboa. E é aí que estamos em vésperas da Batalha de Aljubarrota, novamente com a personalidade do Condestável do Nuno Alves Pereira a afirmar-se, quando, depois da entrada de Juan I de Castela à frente dos seus exércitos, traziam também muitos franceses, não é? Nuno Alves Pereira é da opinião que se devia dar batalha aos castelhanos, se devia partir ao encontro deles, quando muitos conselheiros na zona, avançando pelo litoral, enquanto grande parte dos conselheiros do rei, inclusive o próprio rei, eram partidários de uma incursão a Sevilha, o que também não tinha nada de novo. Nas guerras fernandinas foi o que foi feito, não é? Até como uma batalha naval, penso eu, em Huelva. Em Saltos, sim. Só que abriu o caminho a Lisboa. Pois. E é que era o problema. E aí abriria caminho para os... Pois, mas era uma manobra de diversão que... Estavam acima da mesa essencialmente três hipóteses. Dom João I não estava ainda muito inclinado para nenhuma delas, mas havia a hipótese de todos estes efetivos regressarem a Lisboa e tentarem aguentar mais um cerco, se aguentar o de 1384, porque não um em 1385. Claro. Sim, com muito sacrifício, não é? Claro, com muito sacrifício, com uma Lisboa muito debilitada em termos de mantimentos, com uma frota castelhana que já estava a bloquear a cidade pelo Tejo, ou então a tal hipótese de lançar uma grande incursão militar contra a Andaluzia, que teoricamente deveria obrigar Juan I a regressar a território castelhano para enfrentar essa mesma incursão, ou então aquilo que era definido por Nuno Alves Pereira, que era avançar contra o exército de Juan I e defrontá-lo em batalha campal. E acaba por ser essa a opinião do Condestável do Nuno Alves Pereira a prevalecer. O rei adere a ela, claro. E parte o exército português, reforçado também por um contingente inglês, parte ao encontro do exército castelhano e encontram-se então nos campos de Aljubarrota, e era um bocadinho agora dessa batalha que é no fundo o centro do nosso episódio de que iríamos falar. O que é que se passou em Aljubarrota? O que é que daquilo que a maioria dos portugueses sabe dessa batalha, o que é mito, o que é realidade, e assim em traços muito genéricos, sem entrar em pormenores, o que foi essa batalha? Bom, essencialmente estamos a falar de uma batalha que é uma batalha decisiva. Depois estamos a falar de uma batalha que, relativamente à qual sabemos onde é que teve lugar. Isto é pouco comum. Nós não sabemos ao certo onde é que teve lugar a Batalha de Crécy, não sabemos ao certo onde é que teve lugar a Batalha de Poitiers, não sabemos ao certo onde é que teve lugar a Batalha de Azincourt, isto para falar dos casos portugueses, nomeadamente a Batalha de Ourique. Sim, que continua. Sem saber pode ter sido em muitos sítios. Exatamente. Sabemos precisamente o local onde teve lugar a batalha. E isto é muito importante para tudo aquilo que se vem a conhecer depois da batalha. Porque há uma capela que foi edificada por Nuno Alves Pereira em 1393, mais coisa menos coisa, para marcar o local onde teve lugar a batalha e onde esteve o Condestável a comandar a vanguarda. E é a partir dessa indicação precisa que depois se começa a estudar o campo de batalha. Claro que sabia-se e soube-se sempre onde é que estava, onde é que tinha sido a batalha, mas não tinha sido feito ainda um estudo arqueológico do terreno. E foi o estudo arqueológico do terreno que permitiu perceber a organização do terreno, a escolha de que forma é que estavam organizadas as forças portuguesas, confrontando todas essas informações da arqueologia com aquilo que já eram informações conhecidas das fontes narrativas, nomeadamente de Fernão Lopes, de Ayala e já mais tardiamente de Froissart, que foi uma fonte que foi sempre muito descurada e que só mais tardiamente é que começou a receber a atenção merecida. E é interessante pensar que, de facto, mesmo assim, foram feitas duas campanhas em épocas diferentes, a do Afonso de Passo e depois, penso que é a Helena Catarina, que são absolutamente fundamentais. E há uma coisa mas isso faz parte um bocadinho daquela ideia que nós temos de Portugal, que liga pouco às suas coisas, que faz passar a autoestrada ou a Estrada Nacional sim, em cima de uma parte do... A Estrada Nacional divide o campo de batalha ao meio.
Pois. E as escavações de Helena Catarino foram justamente na zona que não tinha ainda sido escavada, foram sondagens numa zona muito circunscrita do terreno, mas que permitiu confirmar que confirmou uma quantidade de coisas. Os trabalhos de escavação de fossos e de todas as estruturas auxiliares as para famosas dificultar covas de lobo, etc. a manobra castelhana estavam também naquela zona do terreno, e isso permitiu então elaborar uma imagem muito precisa daquilo que foram essas defesas artificiais que foram introduzidas no terreno. Claro. E estamos a falar de defesas artificiais que consistem essencialmente em covas de lobo, que estão numa zona marginal da estrada, digamos assim, por onde iria ser a progressão da carga castelhana, e depois fossos que servem de certa forma para proteger as linhas da frente, da vanguarda e das alas portuguesas, mas que servem também para dificultar ainda mais e para perturbar ainda mais o avanço das forças inimigas. De alguma maneira, pelo que se percebe, eles quase que fazem uma espécie de um corredor afunilado. É esse o objetivo. Temos aqui que juntar dois elementos. As covas de lobo, que obrigam o avanço da carga em linha a aglomerar-se no centro para se desviar desses obstáculos, porque assim nós estamos a avançar na carga e começamos a ver que o indivíduo ao nosso lado está a tropeçar e mais outro a tropeçar e a cair num buraco. A nossa tendência é afastar-nos do buraco. E isso acontece à direita e acontece à esquerda, ou seja, vai levar a uma aglomeração no centro. Uma aglomeração no centro que vai perturbar toda a ordem da carga, que vai atrasar a velocidade da carga e que vai comprimir os combatentes de tal forma que a dado momento eles têm que desmontar. Têm que desmontar porque é impossível progredir a cavalo. Depois temos cavalos também que já perderam o seu cavaleiro porque caíram e se levantaram. Temos cavalos feridos com patas partidas. É um cenário dantesco. E depois, no meio de tudo isto, as constantes chuvas de setas que estão a cair em cima destes combatentes, provenientes essencialmente das alas, estamos a falar de arqueiros e de besteiros, que vai ainda reforçar tudo aquilo que tinha sido o efeito produzido pelas covas de lobo, ou seja, obrigar os homens a fugirem desses projéteis e a concentrarem-se na zona central. Ou seja, na prática o exército castelhano foi encurralado. Na prática o exército castelhano ou a parte que entrou em combate. A questão é essa. Afunilou, não é? Para os nossos ouvintes perceberem, exatamente. O exército castelhano foi afunilado, numa linha passou por uma cunha, e essa cunha depois foi encurralada e ficou sujeita não a fogo, mas a setas inimigas. Aliás, tanto quanto percebi, chegou-se à conclusão que uma parte dos castelhanos terá morrido por compressão por asfixia, porque pura e simplesmente ficaram esmagados. Claro. Ficaram esmagados, nem era pelas setas. É o efeito da cobra constritor que vai apertando à medida que nós vamos expirando. E a confusão que isso deve ter dado. Claro, com certeza. E depois há uma coisa que é curiosa. Quem é que se lembra também de começar uma batalha ao fim do dia? Quem está... Não estamos a falar provavelmente do fim do dia, estamos a falar de uma batalha que começa por volta das 6 horas. E verão, não é? E no verão, ou seja, ainda há luminosidade. E os castelhanos convencidos que a batalha se vai resolver de forma rápida, tomam a iniciativa. Mas depois também há aqui a tal questão que falei há pouco, da dificuldade de ter um comando eficaz. Porque a primeira carga, que é lançada essencialmente por cavalaria, nós temos duas cargas, que é lançada essencialmente por cavalaria francesa, é feita sem a autorização de Juan I, ou seja, é uma carga quase voluntariosa de jovens cavaleiros franceses a querer mostrar serviço. E depois a segunda carga é lançada numa altura em que a primeira carga está a recuar, ou seja, vai perturbar o avanço da segunda carga, ou seja, é um desastre. E é verdade que o rei castelhano estava doente, com o rei castelhano está muito doente, sim. Não havia propriamente um comando, não era como do outro lado que tínhamos o Dom João I e que até tínhamos o Condestável, portanto ali eles também estariam numa posição, do ponto de vista psicológico, de fragilidade. Claro, sem dúvida. Há uma imagem que é célebre iluminura, que retrata a Batalha de Aljubarrota, que eu penso que é a inglesa do século XV, não é? É aquela mais conhecida, Crónica da Inglaterra. Que é muito ilustrativa e que fala por si, porque nessa imagem Dom João I está apeado a lutar com uma massa de armas, enquanto o rei Juan I de Castela está a cavalo e, dentro daquilo que é a expressão e a estética medieval, quer dizer que não trabalhava muito a figura humana, nota-se que está adoentado e incapacitado de entrar em campo. É retirado do campo a determinada altura, é retirado do campo. Essa imagem fala por si. Claro.
Ele não tem capacidade e acabam por o retirar. O coitado do homem estava doente. Dom João I entra em combate, está na frente de batalha, já numa segunda fase da batalha, ou seja, depois de a retaguarda se ter juntado à vanguarda. Ou seja, porque a vanguarda era comandada por Dom Nuno Alves Pereira. A vanguarda comandada por Nuno Alves Pereira e a retaguarda, como sempre, habitualmente pelo rei. Está numa posição, até no terreno, se conhecem o terreno, ligeiramente mais elevada, tem uma perspectiva geral sobre o campo de batalha e está numa posição mais resguardada. Portanto, claro. É habitualmente essa a posição do Comandante Supremo. Mas a dado momento ele vem reforçar, tal como as alas, porque as alas, pela sua posição no terreno, não conseguiram nunca ser atacadas pelas alas direita e esquerda do exército franco-castelhano, e a dado momento também vão se juntar à vanguarda, porque não têm o opositor direto, e acabam por reforçar e por trazer um novo fôlego. A tropa já está muito desgastada depois de combate. Tenho ideia que a certa altura, de facto, há um grupo castelhano que consegue quebrar um bocadinho. A vanguarda é rasgada. A vanguarda é rasgada. Agora, a dúvida coloca-se. Foi a vanguarda portuguesa que não conseguiu suster a pressão e rasgou naturalmente, ou foi a vanguarda portuguesa que abriu naturalmente para aliviar um pouco a pressão, de maneira a depois reagrupar, deixar por trás alguns e deixá-los verdadeiramente encurralados. Exatamente. Verdadeiramente, esse momento do rompimento da vanguarda portuguesa ainda suscita algumas dúvidas de interpretação. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta por causa de uma coisa que aconteceu há uns anos, quando eu fui visitar o Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota, e havia várias pessoas comigo, uma delas era espanhola, e que me dizia assim: eu nunca ouvi falar disto em Espanha, nós nunca estudámos isto, eu não fazia a mínima ideia, disse, pois é natural. Foi mais importante para Portugal do que para a Espanha. Qual é, enquanto historiador que me está a mexerem neste assunto, como é que os espanhóis, os historiadores espanhóis... Nós estamos a falar de uma nova geração de historiadores espanhóis, historiadores militares espanhóis, e há uma colaboração muito estreita entre historiadores militares portugueses e espanhóis. Existe inclusivamente uma associação ibérica de história militar que reúne periodicamente o que faz sentido. Claro, porque ao fim e ao cabo a geografia aproxima-nos, a história aproxima-nos. A Guerra Peninsular, a restauração, tantas batalhas. E nesse sentido há uma nova geração de historiadores mais aberto a estudar estas batalhas, que constituíram derrotas para os castelhanos, mas não deixam de ser importantes por causa disso, assim como nós não deixamos de estudar as nossas Alcácer de Quibir, por exemplo. Exato. Por isso a visão que uma geração um pouco mais velha do que nós tem, está ainda muito marcada por aquilo que foi a ditadura e as imposições que a ditadura fez em termos de programas escolares. Claro. Tanto num lado como no outro. Tanto num lado como no outro, claro. Mas no caso espanhol, que estamos a falar, em que há uma derrota espanhola, se quisermos, castelhana. Que o Estado franquista procurou esconder, procurou uma derrota tão grande, minimizar, pelo menos. Que foi marcado, que teve luto durante vários anos. Até pelo menos até ao Natal de 87, não sei. Sim, portanto, o drama foi tão forte que de facto o próprio rei decretou esse luto durante 2 anos, pelo menos. E os portugueses ficaram tão empolgados que chegaram a passar a ofensiva. Houve Dom Nuno Alves Pereira, entra também Valverde Mérida logo nesse na Galiza. Vão manter de alguma forma uma pressão constante. A partir da Batalha de Aljubarrota, a guerra está decidida. Portugal, apoiado pelos ingleses. A causa do mestre Davis passa à ofensiva. Pronto, não há qualquer tipo de capacidade por parte de Castela de retomar um grande projeto de invasão. Portugal passa à ofensiva no sentido de pressionar, e todas as ações ofensivas portuguesas numa primeira fase para recuperar fortalezas que estavam ainda, tinham ainda voz por Dona Beatriz e Juan I, mas depois numa segunda fase, claramente não para conquistar território a Castela, mas para pressionar Castela a negociar. O que só vai acontecer em 1411, muitos anos depois. Há diversas tréguas. Porque a rainha regente era irmã
de Filipe de Lencastre. Sim, E portanto também ajudaria. E há um grande desgaste em Castela. Castela está farta da guerra e nós temos que levar também isso em consideração. São muitos anos de guerra, são muitos Que já anos, vinham de trás apesar no bolso dos contribuintes, porque a guerra é paga por alguém. É paga, com e as geralmente quebras de sempre moeda, pelos mesmos. é sempre pelos mesmos. É paga e é sentida. E é sentida, claro. sentida. Ainda que as grandes cidades acabem por ficar quase nesta segunda fase, depois de Aljubarrota, afastadas dos teatros de operações, mas ainda assim As zonas fronteiriças são completamente são afastadas. sempre. Sim. Miguel, e porque o nosso tempo voou, fazia-lhe uma última pergunta, entre o mito e a realidade, ou seja, como começámos, houve de facto um mérito grande português e dos seus comandantes, isso parece óbvio, objetivo, claro. Não houve aquela excepcionalidade e aquilo que muitas vezes se apregoa, mas houve de facto um grande mérito dos portugueses em todo este contexto, para já de capacidade de sacrifício no cerco, depois de, tanto nos atoleiros como em Trancoso, de evitar e bloquear as tentativas de avanço castelhano e em Aljubarrota de derrotar definitivamente o exército castelhano. Sim, sem dúvida. De qualquer forma, eu acho que há um elemento que nós temos que ter presente quando avaliamos a Batalha de Aljubarrota. É que aqueles números exagerados, que se falava de um exército de 30 mil castelhanos a combater contra 10 mil portugueses ou de 20 mil castelhanos. Faz lembrar um bocadinho Urique, quase, não é? Contra os 5 reis mouros. Temos que pensar que desse grande exército castelhano, só cerca de 10 mil combatentes castelhanos ou franco-castelhanos é que entraram na batalha. O resto estava ainda a caminho. Ou seja, isso equilibrou muito as forças. Nós estamos a falar de um exército português que é composto por cerca de 10 mil efetivos e por um exército castelhano que combate de facto, composto também por aproximadamente o mesmo número de homens. Ou seja, há um grande equilíbrio entre os dois exércitos. E isso é importante quando se fala de Aljubarrota. Depois, não há tática do quadrado nenhuma. A ideia da tática do quadrado resulta de uma má interpretação do posicionamento das alas. E depois há um trabalho de preparação do terreno que também é muito importante e que contribui decisivamente para a forma como a batalha terminou. Houve mérito sem impulação, não é? Sim. Portanto, foi factualmente e realisticamente houve mérito dos portugueses em 1385 nesta batalha que foi decisiva, Claro. Para a nossa história. O que não reduz de modo algum a importância da batalha. Não, Exato. de certeza absoluta, até porque eu acho que a escolha do terreno, que é feita muito em cima até da hora, e a própria movimentação a determinada altura de passar Da primeira posição para a segunda, ela é quase, e penso que vocês ambos dizem o mesmo, é feita, de alguma forma, o próprio Novas Pereira tinha a noção de que isso podia acontecer e, portanto, tudo está escolhido. E eu acho que essa é a parte genial de toda esta questão. É na escolha do terreno e na forma como de alguma maneira levam os castelhanos a fazer aquilo que eles querem. Sim. No fundo foi uma ratoeira. Covas de lobos e uma ratoeira. Miguel, muito obrigado. Obrigado. Foi um gosto muito grande. Margarida, nós até para a semana. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Este episódio conta com a gravação e sonoplastia de Tomás Delfim, capa de Tiago Pereira Santos, coordenação de Joana Beleza e direção de João Vieira Pereira. Eu sou o Lourenço Pereira Coutinho. Este é o podcast A História Repete-se. Voltamos na próxima semana, mas até lá, siga-nos nas apps de podcasts e nas redes sociais do Expresso. Se tiver sugestões ou ideias que queira partilhar com a equipa de podcasts, envie um e-mail para podcasts@empresa.pt.